Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma breve videoaula sobre a definição de estatística e uma caracterização do método estatístico. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. A coleta, a organização e a descrição dos dados estão a cargo da chamada estatística descritiva, enquanto a análise e a interpretação desses dados ficam a cargo da estatística indutiva ou inferencial. Aqui um exemplo de um gráfico de barras a respeito da distribuição proporcional das principais causas de morte segundo a Classificação Internacional de Doenças no Brasil, publicado pela UFSC. Aqui os dados são de 2013. Então a gente percebe aqui grandes grupos, grandes causas de morte, principais causas de mortes, de acordo com essa classificação. E nós observamos aqui esses dados. Então esse é um exemplo de análise estatística e a apresentação descritiva dos dados. Percebemos aqui que nesse ano de 2013, 28% das mortes ocorridas foi por doenças do aparelho circulatório, seguida por doenças de neoplasias, causas externas, doenças do aparelho respiratório e assim por diante. Outro exemplo, esse gráfico de linhas, que mostra a taxa de mortalidade infantil no Brasil por regiões. Quando nós conseguimos comparar os dados, essa taxa é por 1.000 nascidos vivos, é a taxa de mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos vivos, e nós observamos aqui uma série estatística do ano de 2000 até o ano de 2011. E também observamos que em todo o Brasil, considerando aqui a linha azul, houve um decréscimo dessa taxa de mortalidade infantil. E isso ocorreu em todas as regiões brasileiras, inclusive nas regiões mais desenvolvidas, como a região sudeste, a região sul e a centro-oeste, e as regiões menos desenvolvidas, como a região nordeste e a região norte. Então, todas elas, no Brasil, durante esse período, reduziram as suas taxas de mortalidade infantil. Outro exemplo, taxas de mortalidade infantil, neonatal e pós-natal, para cada 1.000 nascidos vivos, uma comparação aqui dos anos de 1996 e de 2006 com o Brasil e Santa Catarina. Nós observamos aqui a comparação entre o Brasil e Santa Catarina, revela que em 1996 o estado de Santa Catarina já apresentava mortalidade infantil considerada baixa em relação ao país, e com predomínio de óbitos no período neonatal. 10 anos depois, em 2006, esse indicador mostrou a redução importante no Brasil, aproximando-se mais de Santa Catarina, sugerindo mudanças, melhorias nas condições de vida nesse intervalo de 10 anos. Então a gente observa aqui, considerando aqui a mortalidade infantil, nessa cor mais avermelhada, as taxas de 25 nascidos mortos para cada 1.000 nascidos vivos, uma taxa de 25,5 mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos vivos, diminuiu no Brasil, na média geral, para 16,4, em Santa Catarina era 17,6, também diminuiu para 12,6. Houve aí uma aproximação, uma análise mais detalhada, poderíamos pegar as diferenças aí de como foram essas melhorias nas diferentes regiões e assim por diante. Aqui uma comparação de dois gráficos de linha que mostram os casos confirmados de Covid de março de 2020 a abril de 2022 no estado de Santa Catarina e o de óbitos nesse mesmo período. Percebemos como as linhas acompanham nos momentos de pico da pandemia, houve também aumento de mortes na pandemia, considerando aqui, já aqui no começo do ano de 2022, no ápice da Omicron, o número de mortes nem foi tão acentuado. Então, as representações gráficas permitem que nós façamos a análise dos dados estatísticos
de maneira mais breve, de maneira mais rápida do que nas grandes tabelas. A estatística é o estudo de uma população de indivíduos, de objetos, de fatos, de fenômenos, etc. É um conjunto finito ou infinito de indivíduos ou de objetos que apresentam em comum alguma característica ou determinadas características. O total de indivíduos de uma pesquisa estatística é denominado de população, indivíduos, objetos, fatos, também chamado de universo estatístico. Existe um imaginário sobre estatística, que é aquela imagem associada a uma aglomeração de números, a uma imensa variedade de tabelas e gráficos, a uma representação de informações muito diversas, de nascimento, de mortes, de taxas, populações, rendimentos, débitos, créditos, etc. E o uso da palavra estatística também é frequentemente usado no senso comum como sinônimo de dados. As estatísticas de uma eleição, as estatísticas da saúde, as estatísticas dos acidentes de trânsito, as estatísticas dos acidentes de trabalho e assim por diante. A estatística é a ciência que se preocupa em organizar, descrever, analisar e interpretar os dados. Como eu disse no início, essas duas primeiras etapas, organização e descrição, são fundamentalmente elaboradas por um campo da estatística, denominado estatística descritiva, enquanto as análises e as interpretações são elaborados em uma estatística indutiva ou inferencial. O que é um dado estatístico? É uma representação numérica ou quantitativa de um fato, fenômeno ou ocorrência. Por exemplo, o número de domicílios ou a precipitação em um determinado lugar. Vale considerar o conceito de dado geoespacial. É aquele dado estatístico que contém também uma informação referente à localização do fato ou da ocorrência de um determinado fenômeno, de um objeto, assim por diante. Alguns exemplos de informação referente à localização que acompanham esses dados estatísticos, denominados geoespaciais, são o domicílio, que é o endereço de uma pessoa, identificada pelo CEP. O CEP, aquele código, ele é uma localização, uma referência espacial para aquele dado estatístico. Do mesmo modo, as coordenadas geográficas de uma estação meteorológica, por exemplo, identifica onde que é a informação espacial referente àquele dado. Isso é muito importante para nós na geografia, para que possamos fazer os cartogramas, que são mapas baseados em tabelas, baseados em dados geoespaciais. Um exemplo é aqui um mapa de casos confirmados de Covid-19 até o dia 15 de março de 2022 em Santa Catarina. Percebam que a distribuição dos casos está representada pelos municípios catarinenses. Cada polígono desses que nós vemos aqui no fundo do mapa representa o território de um município catarinense, enquanto que os círculos vermelhos proporcionais são o número de casos organizados, classificados, né, em classes de números. Ou seja, aqueles círculos que têm maior diâmetro são justamente naqueles municípios onde ocorreram naquele momento casos confirmados em maior número, como é o caso de Florianópolis, nesse data, ou Blumenau e Joinville. Os dados geoespaciais permitem que nós possamos fazer uma série de análises espaciais e representação de diferentes tipos, como esses mapas de calor, que indicam, no caso aqui, o número de casos ativos de Covid por municípios em 8 de março de 2022, e nós percebemos que pela cor, do gradiente de cor, onde que são os pontos quentes, onde eram os pontos quentes nesse dia de casos ativos de Covid, como em Joinville, Blumenau, Florianópolis, Lages, assim por diante. Nos primórdios da estatística, podemos nos referir à origem relacionada com a administração do Estado romano, que buscava informações sobre o número de habitantes e áreas de uma determinada de terras que estavam sobre a jurisdição, sobre o domínio, né, do Estado romano. E faziam isso para o recrutamento de pessoas, para as guerras e também para o pagamento de impostos. Na citação de Ferreira e Lima,
vemos que, na antiguidade, o imperador romano Augusto, que viveu entre 63 a.C. a 14 depois de Cristo, ordenou que fosse feito um censo em todo o império. O uso da palavra censo deixa clara a intenção do imperador, visto que ela vem do latim censere, que significa taxar. Portanto, o objetivo era calcular o imposto a ser cobrado ao povo. A palavra recenseamento ou censo se refere em estatística contemporânea, em estatística atual, àquele tipo de pesquisa que coleta os dados de toda uma população e não de uma amostra de uma população, como nós veremos mais para frente. A etimologia da palavra estatística, ainda segundo Ferreira e Lima, esses exemplos históricos, como o apresentado do Estado romano, mostram o significado da palavra estatística. Tem raiz latina status, que significa Estado, mas deriva do neolatim staticum collegium, que significa Conselho de Estado. Essa interpretação é reforçada quando encontramos na Inglaterra matemáticos que estudavam uma aritmética política, como William Petit, que viveu entre 1623 e 1687 e que estudou numericamente fenômenos sociais e de saúde, elaborando as tábuas de mortalidades. Entretanto, foi o alemão Gottfried Aschenwald que introduziu em 1749 a palavra Statik para designar ciência do Estado. Quais são as preocupações fundamentais da estatística enquanto ciência? É a do desenvolvimento de teorias e métodos de coleta, análise e interpretação dos dados, é também a da proposição de técnicas aplicadas ao levantamento, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, e também servir de fundamento para conclusões de estudos de diferentes tipos e ciências. Sobre a natureza dos dados estatísticos. Um dado estatístico é a representação numérica ou quantitativa de um fato, de um fenômeno ou de uma ocorrência. Na pesquisa ou no ensino da geografia, o levantamento dos dados estatísticos é uma das primeiras e mais importantes etapas por tratar-se de um instrumento valioso para o conhecimento da realidade. De acordo com Martinelli, 2003, página 27, dados são fatos. Em si, não trazem grande significado. Só depois que eles forem de alguma forma agrupados ou processados é que poderemos ver o significado ser revelado. Na pesquisa social ou na investigação do meio físico, existem diferentes critérios e maneiras de classificarmos os dados estatísticos. Quanto à coleta dos dados ou à forma como se obtemos os dados, essa coleta pode ser direta, que é aquela feita no local da ocorrência, onde o pesquisador faz uma visita ou envia um instrumento de consulta para que seja obtida a informação. A coleta direta é também a que é feita pelos equipamentos de uma estação meteorológica, por exemplo. Os dados resultantes da coleta direta são chamados dados primários. A coleta indireta é aquela que é obtida em dados já existentes, ou seja, quando os dados são obtidos por consulta a documentos existentes, como relatórios, anuários, teses. São dados que já passaram por um tratamento estatístico e, por esse motivo, são chamados de dados secundários. Alguns bancos de dados, algumas bases de dados estatísticos acessíveis pela internet são as do IBGE, a do IPEA e muitos organismos internacionais, como o do Banco Mundial. Quanto à coleta de tempo, o levantamento dos dados pode ser contínuo, quando os dados são obtidos de forma ininterrupta, como é o caso da coleta de dados meteorológicos ou da contagem de trânsito. A coleta pode ser periódica quanto ao tempo, quando é obedecido um intervalo regular de tempo para a realização da coleta, como é o caso dos recenseamentos populacionais no Brasil a cada 10 anos. Também podem haver coletas relativas a pesquisas excepcionais quanto ao tempo, quando ocorrem algum evento inesperado, como nas grandes catástrofes, como terremotos, erupções vulcânicas, guerras, atentados e no dia a dia os acidentes de trânsito. Quanto ao tratamento dos dados,
Eles podem ser brutos ou primitivos, quando não passaram por nenhum tipo de tratamento, ou seja, resultam da coleta direta e sua utilização necessita de análises e tratamentos matemático-estatísticos antes de serem trabalhados, antes de serem apresentados ou representados em mapas, inclusive. Estão ainda no questionário ou no formulário de pesquisa e são a matéria-prima para a compreensão da realidade. Por sua vez, os dados quanto ao tratamento também podem ser aqueles elaborados ou derivados, ou seja, aqueles que resultam de operações feitas com os dados primários, com os dados primitivos. Os cálculos realizados para sua elaboração nem sempre são acessíveis ao público, já que são de competência de profissionais como estatísticos, matemáticos ou mesmo aqueles que tenham sido treinados para essas tarefas. Em geral, encontram-se publicados em relatórios na forma de séries estatísticas. O que é uma série estatística? Uma série estatística pode ser definida como um conjunto ou uma coleção de dados estatísticos, geralmente homogêneos, organizados de acordo com os critérios e procedimentos de pesquisas usados em sua coleta. As séries estatísticas, em geral, são de natureza quantitativa, sendo expressas em tabelas ou matrizes operacionais, mas nas quais os dados são distribuídos de maneira organizada através de textos e números e de acordo com um caráter que é passível de variação. Presentes em textos científicos, relatórios, anuários e outros documentos, as séries sintetizam numericamente os aspectos mais relevantes da pesquisa realizada. É possível classificar as séries estatísticas com base em 3 variações com as quais elas normalmente se apresentam, ou seja, em relação à época, o tempo, o local e o fenômeno. Aliás, são esses 3 elementos que possibilitam a identificação de uma série estatística. A época refere-se ao tempo, data ou período de coleta dos dados ou informações. O local é representado pelo espaço global, local, regional, que serviu para a abordagem da pesquisa. E o fenômeno, fato ou ocorrência, representa a essência do assunto ou tema estudado. A partir dessas variações anteriormente apresentadas, podemos classificar as séries estatísticas em cronológicas ou históricas, que são aquelas séries que apresentam termos que correspondem a intervalos de tempo variáveis, ou seja, os dados variam no tempo. São também chamadas de evolutivas ou temporais, sendo úteis no acompanhamento da evolução de uma situação ao longo de um determinado tempo. As séries cronológicas são muito utilizadas no cotidiano quando procuramos saber a variação temporal de um dado, como a inflação anual, a evolução do salário mínimo, o comportamento histórico de uma doença, o aumento da violência urbana, o crescimento da população, as migrações e tantos outros, como no exemplo a seguir, uma tabela que apresenta a entrada de hóspedes brasileiros na Grande Natal entre os anos de 2001 e 2005. Percebemos aqui uma série estatística cronológica histórica, porque elas têm uma sequência de anos, de 2001 a 2005, e um tema, ligado aos números de hóspedes que cresceram aí de 291 mil em 2001 para 402 no final do período. Outro tipo de série estatística é a chamada geográfica ou territorial. São aquelas séries estatísticas elaboradas a partir do registro de observações de fatos ou ocorrências em um dado lugar ou em lugares distintos num determinado momento. Nestas séries, o tempo é fixo, ou seja, os fatos referem-se a ocorrências em uma data ou período determinado, como é o caso da temperatura média em cada município do estado, ou da produção industrial regional, ou ainda a quantidade produzida em um setor da economia, como mostramos no exemplo a seguir. Nessa tabela 2, sobre o Brasil, a produção de sal marinho, segundo os estados produtores, em 2004. Veja, o tempo é fixo, o que varia é a região, o estado geográfico, a localização geográfica do território, os estados do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e o Brasil como um todo, a quantidade da produção de sal marinho no ano de 2004 em toneladas e já uma breve análise descritiva ainda, mas uma breve análise mostrando o percentual, ou seja, foi no estado do Rio Grande do Norte que houve o maior
percentual de produção de sal marinho em 2004, que ultrapassou os 92%. As séries estatísticas também podem ser específicas ou categóricas. São aquelas séries que representam os fatos, mencionando-os por grupos específicos ou categorias em um determinado tempo e local. Exemplos típicos de séries categóricas são produção industrial por gênero de indústria, produção agrícola por tipo de lavoura, público dos estádios por séries do Campeonato Brasileiro. Nas séries específicas, os registros das ocorrências não levam em conta as variações do tempo nem as variações do espaço. Aqui o que importa é apenas os dados referentes às categorias. Então, considerando as categorias profissionais dos turistas em 2005, o dado que temos são de diferentes categorias: funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, estudantes, aposentados, outros. O total de 100% de visitantes, aqui mostra-nos aí uma representação já em percentual, já numa análise descritiva inicial, mostrando que a maioria dos turistas que visitaram Natal nesse ano de 2005 tinham como trabalho, como categoria profissional, o fato de serem funcionários públicos. E as séries também podem ser mistas ou de múltipla entrada, ou seja, são aquelas séries que reúnem características próprias de duas ou mais séries. Elas podem ser histórico-geográficas, quando representam, por exemplo, a variação de um dado espacial ao longo do tempo, como a evolução da venda de combustíveis segundo os estados da federação. Essas séries mistas podem ser históricas e categóricas, quando representam a evolução da produção agrícola municipal segundo o setor de agricultura, ou elas podem ser geográficas e categóricas, quando apresentam dados de pesca no litoral potiguar, no litoral de Natal, no litoral do Rio Grande do Norte, por exemplo, por tipo de embarcação. A tabela a seguir é, ao mesmo tempo, histórica e categórica. É uma tabela falando sobre o Brasil, a composição da população por raça, em dois momentos distintos, em 1991 e no ano de 2000. Então, a gente consegue perceber aqui os quantitativos de indivíduos que se declararam nas suas diferentes raças: branca, parda, preta, amarela, indígena, sem declaração, e os números quantitativos dessas declarações da mesmo tipo de raça para 2000. Eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura, que é o texto Segredos da Estatística para a Geografia, de Graciliano da Silva, publicado pela imprensa universitária da UFSC, em Cadernos Geográficos número 35, disponível na internet. E também a indicação de um vídeo, A História da Estatística, disponível no YouTube. Aqui as referências bibliográficas básicas dessa aula: Balieiro, Introdução à Estatística; Carvalho Araújo, Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas para a Geografia; Crespo, Estatística Fácil; Ferreira e Lima, Estatística; Graciliano da Silva, Segredos da Estatística para a Geografia. Até a próxima!